Boa tarde a todos. Já temos quórum, vamos começar nossa reunião. O primeiro item da pauta é a apresentação do Senapad, que o professor Silvio vai fazer para a gente aqui. Então, obrigado, professor. Fica à vontade. Bom, boa tarde. Eu inicialmente vou pedir desculpa porque provavelmente algumas das coisas que eu vou falar já seja de conhecimento de todos aí, mas mais por uma questão de completeza vamos falar sobre tudo isso, né? Então, eu atualmente sou coordenador do Senapad, né, que é o Centro Nacional de Processamento de Alto Desempenho em São Paulo, né? E essa é a nossa equipe. É uma equipe pequena, porém extremamente eficiente. Não é porque a Ana está aqui que estou falando isso, mas quem teve oportunidade de interagir com a equipe sabe que isso que eu estou falando é verdade. Temos 3 pessoas sênior aqui, que estão praticamente desde a criação do Senapad e que acumularam uma grande experiência no gerenciamento de um data center que se propõe a fazer processamento de alto desempenho, né? O Senapad é parte do Sinapad, Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho. E a origem disso já é no final no final dos anos 80, né? E a ideia era ter uma rede de centros de computação de alto desempenho que serviriam todo o país. E essa rede, o Sinapad, foi instituído então pelo Ministério da Ciência e Tecnologia na época, hoje Ciência, Tecnologia e Inovação. E foi implantada pela FINEP, que trouxe bens de capital aí para o sistema. E a racionalidade de criar isso seria ter uns poucos centros com alta capacidade e acessados pela RNP para todo o Brasil, né? Bom, o Senapad foi criado em 1994, durante a gestão do Carlos Vogt, e a missão dele, como definida, é de disponibilizar um ambiente de processamento de alto desempenho, apoiar atividades de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de ciência e tecnologia, atuar como um centro de excelência em novas tendências computacionais e contribuir para a formação e apoio da comunidade científica, vírgula, e empresarial. Só que nunca se conseguiu realmente concretizar de trazer as empresas para participarem dessa iniciativa. Muito bem. Por que processamento de alto desempenho? Bom, no contexto nacional e internacional, é claro que hoje em dia é um elemento para aumentar a competitividade econômica, por dar suporte à inovação e industrial e científica, o processamento de alto desempenho tornou-se uma necessidade. Agora, não só a ambição de quem está utilizando esse equipamento, mas os progressos da área são extremamente rápidos, o que torna a vida de uma máquina dessa competitiva entre 4 e 6 anos, na melhor das hipóteses. Entretanto, abdicar da atualização desses supercomputadores significa negligenciarmos a criação de conhecimentos mais profícuos dos diversos saberes.
descuidarmos do preparo de uma geração mais competitiva internacionalmente. Está aqui uma visão do que atualmente o Senapad tem em termos do seu parque computacional. A última máquina, as últimas máquinas, é uma que atinge 36 teraflops, ou seja, teraflop, 10 a 12 operações de ponto flutuante por segundo, de 2010, patrocinada pela FAPESP. Em 2011, tivemos uma outra em torno de 500 milhões, que tem 10 teraflops. Muito bem, e continuam na ativa por falta de novos investimentos, máquinas adquiridas em 2008 e 2005. O apoio da FAPESP é significativo, né? Em 2010 foi inaugurado um projeto de 1,35 milhões de dólares, né? Que propiciou a compra desse equipamento IBM, que até hoje é um dos mais poderosos que nós temos lá. Muito bem. Aqui são, só para dar uma ideia, de alguns dos projetos que a gente tem em andamento lá. Química, física, genética, biologia celular e molecular, engenharia aeroespacial e mecânica, processos industriais de engenharia. E aqui está um mapa da utilização de CPU pelos estados do país, porque o Senapad, esse é um diferencial importante, ele está aberto à comunidade, obrigado. Ele está aberto à comunidade mediante a apresentação de um projeto que é avaliado por um corpo de árbitros. Isso é uma situação que, por exemplo, os CEPIDs, aparentemente, pelo menos nos sites, não apresentam. Muito bem. Aqui são doutores formados até 2015, que fazem menção direta à utilização dos equipamentos do Senapad. E o que a gente vê aqui, e o que nós vemos aqui é o seguinte, é que apesar de termos distribuído pelo Brasil o uso desses equipamentos, o Estado de São Paulo consegue um desempenho em termos da atividade fim da nossa universidade, né, que é a formação de recursos humanos, muito boa. Muito bem. E aqui tem a percentual de uso de CPU no Senapad. Então, aqui em verde são as demais unidades da federação. Em vermelho nós temos o Estado de São Paulo. Em azul nós temos a utilização pelos professores da Unicamp. E a gente vê aqui que há um decréscimo bastante acentuado da utilização do Senapad pela comunidade da Unicamp. E isso é explicado pelo surgimento de pequenos centros de processamento em diversos grupos. Houve essa tendência de muitos grupos adquirirem seu próprio equipamento, e o resultado disso é o que nós estamos vendo aqui. Muito bem. Publicações associadas aos projetos do Senapad. Aqui, nessa tonalidade mais escura, estão anos em que houve o aporte de novos equipamentos, né? Vamos nos concentrar um pouco mais aqui nessa parte final aqui, né? Em 2010, 2011, houve
aquisição de novos equipamentos. Mas observem o que acontece com as teses que agradecem explicitamente o Senapad. Quer dizer, à medida que há um crescimento típico aqui de 4 anos, 4, 5 anos, e depois a coisa começa a decair, porque realmente eu acho que a infraestrutura deixa de atender as necessidades mais urgentes e interessantes do momento, né? Aqui, o Senapad também oferece treinamento para toda a comunidade, tanto da Unicamp como externa. Esse próximo ano aqui vai participar ativamente de um curso de pós-graduação no Instituto de Física, e esses treinamentos, de uma maneira ou de outra, abarcam o mundo do processamento de alto desempenho, né? E aqui nós temos, em média, nesses treinamentos, cerca de 10 pessoas nesse ano ainda que não terminou. Muito bem. Principais dificuldades do desenvolvimento no Senapad. Sucateamento do parque computacional, né? A última máquina é de 2011. 6 anos nesse ramo de negócios aí é uma eternidade, né? Não temos contrato de manutenção. Então, boa parte da expertise do pessoal, da equipe do Senapad é gasto apagando incêndio. Então, uma máquina cai, precisa ir lá descobrir alguma coisa para pôr ela no ar novamente. Os sistemas operacionais, compiladores e bibliotecas estão desatualizados. Os modernos pacotes em química, física, começam a pedir coisas compiladores mais modernos, bibliotecas mais modernas, e isso é um entrave para nós, né? E nós não temos um plano de investimento, estamos lá parados esperando algum tipo de financiamento para desenvolver, amenizar esses problemas que nós estamos enfrentando. Bom, uma agenda para discussão, sugestão para discussão a respeito do processamento de alto desempenho, né? A primeira dela é otimizar os investimentos nesse setor, em vez de pulverizá-los aí por uma série de unidades, né? Ter um plano que seja modesto, mas que seja alguma coisa que a gente possa planejar a médio e longo prazo, né? Outra coisa que seria muito interessante de ser feito é ter uma ação mais efetiva, mais coordenada junto às agências de fomento, né? E tudo isso daí envolveria, se nós considerarmos o que eu acabei de falar, né, aumentar essa interação entre as diversas equipes que cuidam desse assunto aqui na Unicamp e utilizar de modo efetivo a experiência que esses profissionais acumularam, né? Quer dizer, o Senapad tem pessoas que estão nesse ramo de atividade há 20 anos e é uma pena deixar esse recurso humano, esse investimento subaproveitado, né? Então, o que nós gostaríamos de fazer, né? Atualização do parque computacional de alto desempenho, máquinas novas, isso quer dizer. Modernização da infraestrutura, que requer um aumento da carga de refrigeração, um aumento da alimentação elétrica para essas máquinas. E outra coisa que nós pretendemos fazer lá no Senapad é melhorar a divulgação dos resultados que nós temos, que eu acredito são bastante bons. Atualmente nós temos um projeto aprovado no valor total de 8.700.000. Isso foi aprovado no final de 2016, mas
infelizmente não sabemos quando que vamos receber alguma coisa desses valores. Esse é um projeto que foi aprovado pela FINEP, pelo governo federal. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Obrigado pela atenção. Obrigado, professor. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Na sua fala você diz de um sucateamento, de que vocês estão esperando alguma tendência para tomar decisão e no final você faz uma agenda. Dentro dessa agenda, o que vocês já têm pronto em plano que poderia ser colocado em andamento se realmente aparecesse algum dinheiro? Bom, se aparecesse algum dinheiro, a estaca zero é renovar o equipamento. Agora, isso implica na infraestrutura também. Quer dizer, apesar de que, digamos, a gente tem um equipamento bastante antigo aqui, supondo que surgisse algum dinheiro, algum financiamento para bem de capital, a ideia seria substituir essas máquinas aqui, que apesar de tudo continuam sendo úteis, continuam sendo usadas, se não houver condições de ampliar a infraestrutura. E outra coisa que eu acredito que é importante, assim, é um pouco da parte da história do Senapad, né? O Senapad foi criado há 23 anos atrás, a partir assim das necessidades. E ele foi crescendo sempre em função das necessidades dos usuários. Eu acho que chegou num ponto de amadurecimento nesse momento que a gente pode tentar, entre aspas, eu vou colocar essa palavra, organizar a coisa de uma maneira um pouquinho diferente para corrigir certas coisas que eram inevitáveis no passado. No passado haviam necessidades prementes que continuam sendo prementes, quer dizer, a ideia é sempre disponibilizar o que a gente tem de melhor para os usuários, mas isso tem um custo de você não olhar o conjunto como um todo e ver que direção de médio prazo tudo poderia melhorar. E isso é uma ideia que eu tenho, que eu gostaria de estar aplicando. Mas mesmo dentro da sua fala, você disse que gostaria de ter um relacionamento com outros grupos, com pessoas que pudessem dar aporte, e nesse caso você está se restringindo a ter e continuar com a mesma estrutura Senapad isolada. Outras tendências estão aparecendo, inclusive para HPC, certo? Bom, eu posso citar aqui o CEPID, posso citar o Centro de HCP da Física, a interação que existe efetiva entre o Senapad, CEPID e Física é muito pequena, para não dizer inexistente. Isso eu acredito que significa, em certa medida, isso são centros e multiusuários. Agora, sem contar os projetos individuais, que um grupo tem a sua máquina. E tudo isso daí poderia ser pensado numa maneira, quer dizer, o próprio Sinapad, a ideia dos anos 80, que era uma ideia ambiciosa, ter alguns centros de supercomputação no país para servir o país como um todo, né? De certa maneira não se aplica na Unicamp, porque cada unidade tem o seu HPC. E isso eu acho que, de certa maneira, é uma duplicação de esforço, uma duplicação de recursos aí para fazer a mesma coisa. O grupo do Senapad já tem um plano para atuar nessa direção?
Não há, o Senapad não pode ter um plano para atuar nessa direção. Talvez aqui a CETIC e a CONTIC sejam o local adequado para criar essas condições para que surja essa interação. Cada um desses órgãos por si não tem como decretar alguma coisa, daqui para frente nós vamos começar a interagir. Quer dizer, é um projeto que eu acho que é um pouco maior do que cada um desses centros. Essa é a minha visão. Oi? Paulo? Bom, eu, não querendo ser pessimista, mas já o sendo, eu acho que toda essa estrutura deveria ser desligada. Eu acho que hoje, com a idade desses equipamentos, o poder computacional modularizado pelo gasto de energia que ele tem, já é completamente não competitivo em qualquer tipo de uso. Então, qualquer pessoa que precisasse desse processamento pode contratar fora hoje. Seguramente é uma opção. É uma opção você pagar. Eu li alguma coisa a esse respeito. A Amazon disponibiliza a máquina que você quiser. Inclusive gráficos, né, processadores gráficos, que para certas aplicações são certo, mas o custo da Amazon e o custo de você ter esse equipamento in-house é aproximadamente 3 vezes. Quer dizer, não, mas você precisa considerar o investimento em prédio, infraestrutura e pessoal. Mas nós já temos isso. E mais do que isso, nós temos a mão de obra altamente qualificada aqui. Assim, se você quer fazer ciência dos materiais, não dá para fazer numa maquinazinha que você tem no canto do seu departamento. Mas a questão é que, com a crise que nós vivemos, nós vamos voltar aos níveis de antigamente em 10 anos. Tipicamente, com esse tipo. Então, eu não vejo condições de, seja lá quem for, que tipo de órgão do governo, dar recursos para repor, para manter isso atualizado. E as pessoas os clientes só vão querer usar e digamos assim, se dedicar a aprender as nuances desse centro em particular e se dedicar a ele, quando esse negócio funciona. E para funcionar ele tem que ter um plano de atualização de no máximo 3 anos, 2 tipicamente. Por exemplo, o INPE está conseguindo manter isso aí para fazer previsão meteorológica, mas isso tem, o fundo ali não é a área de computação propriamente dito, e sim a agricultura. A agricultura aciona recursos para que o INPE mantenha esse negócio funcionando. Eu acho que nós não vamos conseguir, e nesse cenário eu recomendaria a todo mundo contratar por fora, porque as pessoas, não adianta você me dizer, olha, esse centro de computação me dá o mesmo recurso que eu quero fazer para computar o que eu quero. Só que as necessidades de todo mundo vão aumentando à medida que a tecnologia e a ciência vão disseminando novos algoritmos, novos métodos. Tá? E o que acontece? A pessoa decide, peraí, eu vou rodar naquele negócio, eu sei que é de graça, mas vai levar 6 vezes, ou 10 vezes, ou 20 vezes mais tempo do que se eu contratasse numa Amazon da vida. Aí a relação do custo fica complicada. Como nós estamos nesse cenário de crise, eu sinceramente não vejo como. A gente tinha que desmanchar a estrutura, infelizmente. Ela custa muito. Custa muito. Agora, a Amazon, se você tem recurso para usar a Amazon, se você usa muito a Amazon, você vai pagar 3 vezes o que custa aqui para nós. Agora, outra coisa que eu acho extremamente importante, que tem sido dado muito pouca atenção, inclusive no Senapad, que eu gostaria de mudar esse cenário, é a criação de software. Há 20, 30 anos atrás, todo mundo se lamentava que o Brasil tinha perdido o barco, o bonde da criação da indústria de semicondutores.
não tinha mais possibilidades de se entrar nisso. Agora, nós estamos na era de fazer software. Nós também vamos abrir mão disso, vamos uma situação em que a única coisa que a gente precisa gastar é formação de pessoas, e vamos perder esse barco, vamos estar fazendo só o que os pacotes prontos do exterior nos permitem fazer. É uma coisa conjunta aí, que você tem que levar em conta isso também. Quer dizer, eu acho que se nós perdemos o bonde da fabricação dos computadores, pelo menos vamos tentar não perder o bonde na criação de software. Eu sei que isso é um debate complicado, mas, por exemplo, eu não vejo como que tem a ver fabricação de software com esse centro de sistemas. Você está dizendo software específico para processar de maneira paralela e eficiente? Hoje em dia, quer dizer, tem gente que... o que é supercomputação? O que é um centro de supercomputador? Você vai na internet, aí vai no Google, aí tem um monte de definição. Uma delas que aparece aí é a computação paralela. Quem faz computação paralela está utilizando supercomputação. E é o que nós temos lá. Então, quer dizer, eu concordo, esse equipamento está defasado, ele é velho, está sucateado, mas as pessoas continuam aprendendo nisso. Quer dizer, se eu tiver chance de ir para a China, usar o top 1 do mundo lá, se eu souber fazer programação paralela, alguma coisa eu vou fazer lá. Agora, se eu chego lá sem saber nada sobre isso... eu não estou dando sugestões nem nada, eu estou pensando mais assim, olha, a constatação do fato, do mercado aqui são os nossos consumidores. Eles não vão consumir o seu sistema, porque o seu sistema, apesar de ser de custo zero, ele é muito mais lento e muitas pesquisas não são viáveis com 10 vezes mais tempo. O meu sistema não tem 1 segundo de hora livre. Assim, o meu sistema, o que acontece lá, se... o número de horas de CPU diminuiu, foi porque alguma máquina caiu, não porque está faltando usuário. Quer dizer, 100% do tempo em que as máquinas estão no ar, elas estão sendo usadas. Porque tem o seguinte, outro ponto que a gente pode conversar, uma coisa é aqui a Unicamp, outra coisa são outras instituições onde a carência, se nós reclamamos aqui da carência de recursos, outras instituições aí estão em situação desesperadora. Então, é o ideal? Não é o ideal, mas estamos mantendo alguma coisa andando. Mas eu queria lembrar que as máquinas estarem 100% do uso são porque elas são muito lentas. E se elas não tivessem, elas estariam ociosas. Não, porque você discordo totalmente. Você teria uma demanda totalmente. 10 a 20 vezes... Temos um outro físico aqui que pode testemunhar a meu favor. Qualquer máquina... É só um raciocínio simples. Qualquer máquina, os físicos conseguem entupir em 3 meses. Você pode... Não importa. Você construa quantos cores você quiser. Os físicos, em 3 meses, entupiram as máquinas. 3 meses é o prazo. Eles ficariam mais contentes e poderiam usar. Rodar mais vezes a mesma coisa. Quer dizer, a ambição é sempre fazer um sistema mais realista, criar um sistema mais próximo da natureza. Então, isso acontece. O pessoal da engenharia também, que está fazendo, inclusive naquela tabela eu mostrei, a engenharia mecânica, o pessoal está trabalhando com a Boeing, em vez de estar trabalhando com a Embraer, resolvendo o problema de turbulência. Estão usando as máquinas lá. O que a gente vai fazer? A gente, quer dizer, cultivar essas pessoas que têm a capacidade de gerar software, de gerar resultados usando pacotes prontos ou não,
é uma coisa que é importante. Sim, mas de qualquer forma, se você, em vez de manter essa estrutura e tentar comprar novos computadores, se você somar o recurso disso, você usasse para contratar serviços externos, as mesmas pessoas seriam capacitadas em usar da mesma forma, só que o resultado para quem está interessado é muito mais rápido e muito mais eficiente. Esse é o ponto para discussão. Só para concluir que nós temos pontos de vistas diferentes. Assim, por exemplo, vamos falar no top da coisa. Se você quer rodar com eficiência máxima, a nuvem não é o lugar mais adequado para você estar rodando esses programas. Não, eu me refiro à supercomputação, nuvem de supercomputação que é específica. Isso, mas você põe um layer lá entre a máquina e a nuvem. E esse layer tem um preço em termos de performance. Diga. Qual que é o tempo hoje de espera na fila para execução para alguma coisa? Olha, depende um pouco da fila. Isso é uma coisa que eu gostaria de estar mexendo um pouco, mas assim, digamos, no máximo você vai ficar 3 dias. Isso é o tempo máximo. Tá. Se você quer rodar 12 horas eu conto em um quantos pouco. processadores? Em 40 processadores. Se você quer usar 40 cores, 12 horas, o tempo máximo que vai levar são 3 dias. É porque eu conto um pouco da minha experiência em análise de dados, tá? E, por exemplo, eu trabalho costumeiramente com sequenciamento de DNA. Quando eu faço um genoma completo, numa máquina que a gente tem em particular, eu demoro cerca de 40 a 50 horas de processamento naquela uma. Se eu subo isso para o Google Cloud, eu executo a mesma coisa em 3 minutos cravados. E me custa $2,50. Né? Então, esse meu tempo de espera, que seria uma semana de execução, 5 dias úteis, perdão, mais 3 dias de fila, isso para mim vale muito mais do que $2,50 e eu subo para executar lá. Não tem a menor dúvida. Não, mas ao mesmo tempo eu sou um grande fã de tentar centralizar as coisas para um uso otimizado, de verdade, e pensar no sentido de a gente ter coisas pulverizadas, lá no fundo acaba você gastando uma grana enorme e cada um desses núcleos pequenininhos fica, como é que eu posso dizer, não tem uma produção tão grande quanto seria se tudo estivesse num único lugar. Então, pensando em alguma coisa enquanto Senapad, isso seria legal. Mas hoje, vendo a minha necessidade particular, eu ainda tenho que concordar com ele. Não, só uma curiosidade. É $2,50 para fazer um sequenciamento completo de um DNA? De um genoma completo de um indivíduo para eu fazer todo o meu mapeamento e encontrar todas as mutações daquela pessoa. $2,50? $2,50. Realmente, muito bom, muito bom. E $5 se eu quiser armazenar por um ano, por sinal. Certo. Nós temos a visão imediata e a visão de longo prazo. A visão imediata é essa. Vamos fechar todos os centros de HPC do Brasil e vamos usar o Google. Agora, isso é o ideal? Será que isso é, em termos do país, o que nós precisamos e queremos? Até bem pouco tempo, a FAPESP era pródiga em distribuir, isso parece que está mudando, mas era pródiga em distribuir máquinas para os diversos grupos. Isso é a melhor situação. Por que esses grupos preferem ter as máquinas? Hoje em dia ainda
eu sei disso, há uma disputa, não é a palavra correta, mas há uma discussão entre as pessoas que querem ter suas máquinas e a FAPESP, que está sugerindo essas pessoas se encaminharem para o Senapad e para a CEPIDES da vida. Há essa discussão, mas tem grupos que ainda querem comprar as máquinas, né? Quer dizer, por quê? Por que isso? Porque nem todos querem ir para o Google? Não sei. O pensamento que eu tenho seria ideal para mim, por exemplo, chegar lá no site do Senapad e ver alguma coisa como: você quer fazer as coisas aqui por causa de motivos A, B, C e D. E isso me ajudaria a fazer uma justificativa no meu projeto de pesquisa, por exemplo, para a FAPESP, de por que eu gostaria de não necessariamente comprar, vamos dizer lá, uma UV2000 para colocar no meu laboratório, mas para de repente colocá-lo dentro do Senapad e ter essa coisa lá para quando eu fosse precisar, ela está lá à disposição. Então, o que eu posso te falar? Não conheço o seu grupo, não sei quantos membros ele tem. Você também, imagino que mesmo no Google ou na Amazon, você contrata uma máquina virtual. Perfeito. E aí, como é que você gerencia os membros do seu grupo? Como que esses membros do grupo vão estar utilizando a máquina que você contratou? Ah, não, faz um sistema de fila. Ótimo, falar é fácil, fazer nem tanto. Fazer com eficiência, mais difícil ainda. Esse é um dos motivos pelos quais o Senapad pode e deve ajudar. Quer dizer, em outras palavras, a princípio, idealmente, o que o Senapad poderia oferecer é te entregar o recurso computacional. E você não tem que se preocupar com mais nada. Eventualmente, eu gostaria muito de estar te apoiando na criação de software. Isso eu gostaria muito de fazer. Dentro das possibilidades que nós poderíamos ter. Mais alguém? Eu não sou especialista, sou da Faculdade de Educação, mas eu observo o seguinte: na realidade, se nós imaginarmos somente só a questão de custo-benefício de processamento, talvez a gente perca um pouco essa relação, né, essa competitividade, né? Mas eu acho importante que realmente esse ponto, quando você fala, de tentar otimizar mais esses recursos, ampliar e centrar numa especificidade desse centro, que não é só processamento, mas formação de recursos humanos, por exemplo, desenvolvimento do software, ou seja, algo que seja um pouco mais fora do eixo dessa questão só da relação custo-benefício para processamento, porque aí você tem a utilização. Fazendo isso, eu acredito que se dá para fazer uma política de gestão de tal forma que agregue valor para que você dê continuidade a essa otimização. Não dá para competir com essas grandes empresas de prestadores de serviço, mas ela obviamente está prestando serviço, como você mesmo falou, uma área de processamento. Jamais você vai ter o controle sobre o que está acontecendo do ponto de vista operacional, etc, etc. Então eu sou muito pessimista nesse negócio de então lá é mais barato, vamos fazer. Perdemos o nosso referencial. É só desligar a força, você não faz mais nada. Tá? Então eu acho que é importante. Agora, é obviamente que não dá para fazer atualização sempre ou competitividade de dados. Mas dá para ter uma forma da gente formar recursos humanos. Você apontou uma coisa que eu acho importantíssimo, não sou da área, mas formação de especialistas na área de desenvolvimento de softwares. Então, para justificar esse investimento que é necessário. Formação de recursos humanos é muito mais do que simplesmente custo-benefício de processamento. Né? Porque você vai gerar uma mão de obra que vai ser aproveitada em outros setores. Então, acho que rever todo esse plano mesmo que você colocou, tentar descobrir alternativas que dê continuidade no investimento, mas também ampliar os serviços que não seja só o processamento. Por exemplo,
Assim, pegando o gancho no que você acaba de mencionar, não sei se, acho que é semestralmente, a cada 6 meses sai uma lista dos 500 top computers in the world, ou seja, os 500 computadores mais velozes do mundo. O Brasil chegou a ter 6 ou 7 computadores nessa lista, hoje está com 2 e provavelmente vai estar com um só na próxima. E detalhe, um desses 2 computadores que está na lista atualmente é de uma empresa privada, que não se menciona qual seja. Quer dizer, nós não temos a pretensão de estar formando cientistas da computação, mas eu acho que caberia muito, por exemplo, é uma empresa que está estabelecida no Brasil, será que a mão de obra dessa empresa vai precisar ser importada ou será que a gente pode estar formando aqui numa extensão de num curso de extensão voltado especificamente para essa área? Então, esse é um outro ponto que eu acho que é importante. Quer dizer, obviamente nós não estamos querendo concorrer com o IC ou a engenharia elétrica e de computação, não é essa a ideia. Mas há um espaço para nós também nessa direção. Mais alguém? Obrigado, professor. Acho que é um debate que vai se estender por algum tempo ainda, e essas colocações que, se você tirar HPC e colocar TI nos seus slides, a gente tem as mesmas discussões em todos os estratos da universidade. Pulverização ou não, investir ou não, etc. É exatamente a mesma discussão. Bom, eu vou dar andamento na pauta, então. Vou iniciar pelas justificativas de ausências. Então, eu tenho aqui justificativas do professor Edivar, da FEC, que está em banco de concurso em São Carlos. O professor Ivan Ricarte, da FT, que tem uma reunião extraordinária de comissão de pós-graduação. O professor José Quinelato, que tem uma reunião com uma colaboração internacional no projeto que trabalha. O professor Rogério Custódio está ministrando um curso na UNB. E a senhora Regiane, dos sistemas de bibliotecas, também está em outra reunião no momento. Professor, o Adalto não está aqui porque ele teve um problema com o veículo dele e está atrasado. Então ele me mandou um WhatsApp aqui avisando que vai atrasar por causa disso. Ok. Bom, acho que era isso, como justificativas de ausências. Então, o próximo ponto da nossa pauta é a ata do dia 26 de outubro. Então, a ata está ali na pauta, nas folhas 6 e 7. Está sendo projetado agora. Alguém tem algum comentário? Fazer alguma observação sobre a ata? Boa tarde. Estamos chegando ao ponto da ata. Se tiver alguma observação sobre a ata da reunião anterior. Se não houver comentários, então vou colocar em votação a ata da reunião dia 26 de outubro. Favoráveis permaneçam como estão.
Contrários se manifestem. Abstenções. Uma abstenção. Ok. Na nossa ordem do dia nós temos 5 itens aqui. Os 2 primeiros são as homologações de decisão ad referendo, de criação de domínios naquele modelo que a gente sempre faz, né? Para não ficar travado o serviço, a gente faz a criação, confere a documentação, faz a criação, ad referendo e traz na próxima reunião para homologação. Então nós temos dois itens aí, 4.1 e 4.2, que são homologações de ad referendo para a criação dos domínios. Posso colocar os dois em votação em bloco? Alguém tem alguma objeção a isso? Você pode mostrar o outro também, Fabiano, só para a gente votar de uma vez? Por favor. Então, se ninguém tem algum comentário, eu vou colocar em votação os itens 4.1 e 4.2, que são 2 homologações de ad referendo para a criação de domínios. Favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções? Nenhuma. O item 4.3, na verdade, é um item que a gente passou pela reunião passada, né, de outubro, que é o texto de uma normativa para a obrigatoriedade de uso de canal seguro, mas após a reunião surgiram algumas sugestões de correção para esclarecer assim, aquela ideia de separar itens técnicos do texto para não ficar amarrado o texto com tecnologia, etc. Então, como surgiram algumas sugestões de correção depois que passou na reunião, e a gente pediu para o pessoal técnico lá fazer essa revisão, eu trouxe de novo, mas é basicamente o mesmo texto da reunião passada, onde tem alterações, por exemplo, uma explicação das siglas SSL, HTTPS, etc., adoção do termo canal seguro sem vincular no texto a tecnologia que é usada para o canal seguro, né, para não ficar amarrado o termo SSL, por exemplo, como sinônimo de canal seguro. Essa foi a correção feita. Tá? Mas o teor do texto é exatamente o mesmo. Mas como houve alteração e era um texto que foi aprovado aqui, a gente achou por bem trazer de volta para ratificar. Nós vamos aprovar e mandar o texto novo. No parágrafo 1, item 5, tem um EA, uma entidade. Tem um A a mais aí. É uma entidade. Parágrafo 5 do artigo 1. Professor, achei. No item 5 do parágrafo 1 tem um A a mais. Ali, ó. É a uma entidade. Passou um A a mais ali. Ok? Posso colocar em votação com mais essa correçãozinha, então? Então, vou colocar em votação. Diga, Paulo. Tinha passado rapidamente o serviço. Eu não estou vendo aonde que você fatorou as siglas. Não, as siglas estão explicadas nesse parágrafo único. Está explicado, mas onde é que você eliminou elas? Porque eu estou vendo elas acontecerem de novo. Eu não em alguns artigos, por exemplo, no início do artigo 2, está escrito o uso de um canal seguro, onde estava o SSL. Certo? Por exemplo, SSL, elas aparecem, mas como exemplo. Tá? Foi esse tipo de alteração que foi feita.
Ok? É esse ajuste que foi feito. Não, mas é que tem menção HTTPS novamente. Tem sim. Menção no texto, você fala? Chega o segundo, parágrafo segundo. Solicitem dados pessoais dos usuários, devem utilizar protocolo HTTPS com certificado digital assinado por autoridade. Aqui não era para ser esse? Na sua opinião? Amanhã pode não ter HTTPS. Entendeu? Qual que seria a sua sugestão, então? Protocolo de canal seguro com certificado digital assinado. É a maneira mais que vai ficar mais genérico ainda. Durar mais tempo sem a gente ter que mexer de novo. Tá. Então a sugestão é canal com protocolos. Protocolo de canal seguro com, por exemplo, HTTPS. Tá. O que foi feito no de cima com SSL? Quem sabe dura uns 15 ou 20 anos. Seguro com certificado. A parte do certificado fica, lógico. Tá. Ok. Bom, acho que era a única que tinha sobrado, Paulo. Também. Então vamos votar com essas duas alterações para não ter que voltar mais. Ok? Então, eu vou colocar em votação essa normativa da utilização de canal seguro de comunicação. Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Nem. Os itens 4.4 e 4.5 se referem nossas reuniões para o próximo semestre, tá? Então, na verdade, não tem um calendário completo aí, porque nós temos só a data para a reunião de fevereiro, né? Qual página que está isso mesmo? Deixa eu achar aqui. Isso. Então, a reunião de fevereiro ficando para o dia 22, que é no mesmo horário atual, quinta-feira, às 2 da tarde. Por que as outras datas estão em aberto ainda? Porque a gente tem a negociação da sala. Né? Então, a gente conseguiu essa data. Essa data já está confirmada, a sala? Já. Mas essa sala é uma sala muito requisitada e a gente ainda tem um processo de discussão de como fazer a coisa recorrente. Então, por isso que a gente não conseguiu trazer o calendário do ano inteiro ainda, tá? Mas pelo menos já temos a primeira do próximo ano aqui registrada. E logo abaixo, no item 4.5, a sugestão é mantermos acho que é a mesma ordem que usamos esse ano, né? Para as apresentações dos órgãos, né? Que seria então de março a novembro. Diga-se. Boa tarde. Para a reunião de fevereiro não está prevista nenhuma palestra, né? Não. Então, eu tinha como sugestão, talvez tratar do assunto de internet das coisas, talvez com o pessoal do Smart Campus, que é um assunto relativamente recente e que talvez eles pudessem dar uma panorâmica do que já está sendo feito, dos problemas, né? Podemos das convidar. dificuldades, talvez encaixar na reunião de fevereiro. Você anota, por favor, Fabiano? Convidar, seria a prefeitura, né? Smart Campus está na prefeitura. Né? O pessoal do Smart Campus para fazer uma apresentação sobre o que está sendo planejado e executado já, provavelmente, com relação a IoT no campus. Obrigado. Obrigado. Mais alguma observação? Então, eu vou colocar em votação os itens 4.4 e 4.5, ok? A reunião, quer dizer, o calendário que tem só uma reunião ainda, mas
A reunião de fevereiro, dia 22, e a sequência das apresentações dos órgãos. Aí cada um já pode se programar na sua agenda sua apresentação específica. Então, colocando em votação os itens 4.4 e 4.5, favoráveis, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Sim. Bom, isso encerra, acho que a ordem do dia, né? Isso. E hoje, como informes, temos algum informe de inscrito? Não. Sistemas administrativos, tem algum informe? Por favor. A gente só gostaria de comunicar que sobre a migração dos sistemas, né, administrativos saindo do SIX, nas próximas 2 semanas a gente conclui em definitivo apenas questões de cadastro, ou seja, aplicações de fato já não estamos mais dependendo do SIX. Temos algumas questões só de cadastrinhos que em 2 semanas a gente conclui. Então, estamos encerrando a nossa permanência no SIX. É isso. Ótima notícia. Área de saúde? Não. Informação em pesquisas? Sim. Diga. Só informar que a gente tem atendido, na verdade, está trabalhando no atendimento de uma requisição, numa demanda da FAPESP, que mais especificamente trata de disponibilização de um sistema de repositórios de dados e metadados de pesquisa. Então agora a gente está implementando junto com a SBU um sistema de busca entre as 7 universidades que estão presentes no estado de São Paulo, não apenas das estaduais, onde futuramente cada um dos pesquisadores vai poder depositar o que cada uma dessas áreas denomina como conjuntos de dados, colocar os seus metadados ali disponíveis. Então a gente está fazendo o piloto dessa uma fase e num futuro de médio prazo, vamos dizer assim, pesquisadores de qualquer lugar do mundo basicamente vai poder entrar nesse metabuscador que está armazenado hoje temporariamente na USP, mas vai ser alguma coisa que a gente gostaria que tivesse chancela FAPESP e dizer: eu faço pesquisa em genômica, o que o pessoal da Unicamp está produzindo nessa área e quem são os contatos, por exemplo. Então a gente está começando essa implementação de piloto, imagina-se que na segunda quinzena de dezembro, um pouquinho antes ali dos feriados, a gente já tenha algo operacional. Obrigado, Paulo, por favor. Você também, nesse sistema, hospeda-se também dados, não apenas dados sobre pesquisa, os próprios dados de pesquisa. Nessa primeira fase, não. Idealmente, a gente, num cenário super lindo, a gente poderia clicar numa URI que jogaria para algum super servidor que teria todos os dados gerados por aquele grupo. Mas nesse momento presente, o que a gente está pedindo, na verdade, vai ser uma URI para onde aquele pesquisador tenha depositado os seus dados. Okay. Ainda nada institucional, oficial nesse período. Sistema de gestão acadêmica? Boa tarde. Primeiro renovar meu pedido de desculpa pelo atraso. Bateria, enfim, mas aqui. 2 informes. O primeiro confirmando que a nossa migração está em dia e a exemplo da DGA, acho que segunda semana de dezembro devemos estar também com a possibilidade de, se não desligar totalmente por alguma, né? Mas pode. Tudo indica que. Né? Então estamos assim com grande convicção. Na próxima, com certeza. E a segunda informação é que entrou no ar dia 7 de novembro o EDAC. EDAC é uma interação direta com o aluno via mobile que vai dispensar o atendimento presencial para aqueles que não quiserem ir presencialmente na DAC. Nós estamos falando em torno de 9.000 atendimentos por semestre
a gente tem uma meta de permitir que em torno de 3 mil alunos, ou 3 mil procuras pela DAC não precisem ser mais presenciais. Essa é a versão 1 do EDAC. A versão 2, provavelmente a gente deve chegar até o final do ano com 80% dispensando a procura presencial. 80% dos alunos que procuram a DAC presencialmente para fazer alguma requisição, entregar algum documento, isso não seja mais necessário. E a terceiro informe é que estamos reforçando a parceria com o Instituto de Computação em estudo de métodos ágeis de desenvolvimento de sistemas. Como tem uma indicação forte de, além da migração do SIX para o nosso ambiente mais atual, nós temos alguns legadinhos, a gente chama de legadinho, né, Paulo? Que são sistemas web, mas em tecnologia já mais antiga e tudo, e nós vamos ter que convergir tudo numa plataforma só. A ideia é que 2018 queremos, né, que todos os usuários DAC acessem de uma única maneira, com uma única senha, um único usuário, não tem que abrir vários sistemas para fazer o que tem que fazer. Né? Então, estamos reforçando essa parceria e tudo indica que conseguiremos. A equipe já está com a agenda, estamos fechando a agenda 2018 de projetos para 2018, que depende intensamente de TI, e a equipe já está, acho que 110% ocupada naquilo que a gente tem que fazer, na linha com a diretriz estratégica de universidade digital. Por enquanto é isso. E a gente não esquece, e a gente não está esquecendo de algumas diretrizes da universidade, porque assim, desde que se começou a falar em mudança de banco de dados, nós começamos a fazer testes usando outros bancos de dados para ver qual que mais se adequava, né? Na nossa apresentação aqui em agosto, o Eliel passou alguns resultados sobre isso, mas a nossa equipe está sendo o que nos preocupa em cima disso, mas continuamos numa carga bastante menor nesse instante por conta da priorização da migração, mas vendo em relação a performances, porque uma mudança de banco de dados, ela tem um impacto significativo da forma como a gente trabalha hoje na performance dos nossos sistemas. E a gente não pode esquecer que a gente tem requisitos de qualidade e de performances pesados no processo de alteração de matrícula, no processo de entrada de notas e principalmente no processo de ingresso do vestibular, onde a gente faz a matrícula de 3.400 alunos do vestibular, na média 3.000, né, em 3 horas, dando matrícula automática para esses alunos, fazendo o ingresso desses alunos, liberando e-mail desses alunos, tudo num acesso, né, num clicar lá no seu processo de matrícula. Então, nós não estamos descuidados com esse assunto, com uma priorização um pouco menor, mas tem que ficar claro para a universidade que uma migração desse banco de dados tem que ser feita, num caso do sistema acadêmico, eu acredito que em todos os sistemas, com todo o cuidado do mundo, porque ninguém pode simplesmente dizer que a gente não vai passar a não fazer mais uma coisa que a gente já faz com amplo sucesso, como, por exemplo, o vestibular em 3 horas, que é o tempo que a gente tem para fazer a matrícula de todo mundo, por exemplo. Tá? E uma outra coisa é que essa versão do EDAC, na verdade, ela não entrou com a tecnologia que de fato nós queríamos, que era uma tecnologia muito do que a gente tinha discutido, professor, em termos de stateless, né? Para aproveitar outros recursos, justamente pela falta de recursos ainda que nós estamos discutindo com o centro, em função das priorizações que a universidade fez, de máquinas para a gente poder desenvolver isso e colocar isso em produção com a segurança que isso é necessário. Então, em algum momento, não na segunda versão, que a segunda versão do EDAC pretende ampliar o conjunto de aplicações para os alunos, mas numa das próximas versões é a gente caminhar para isso e convergir para uma tecnologia mais moderna e avançada. Obrigado, Paulo. Eu acho que concordo com tudo que você falou com relação, principalmente à área de banco, né? Tem que ser realmente com muito cuidado. Uma sugestão que fica, só sugestão mesmo, no momento que isso passar a ser a prioridade, depois que terminar a migração, etc., houve já alguns projetos de migração com sucesso na Unicamp. Então, talvez seja questão de, sentar, conversar,
né, aproveitar a experiência para você não ter que... Eu sei que, por exemplo, ali no CCUEC, acho que foram quase 2 anos de estudo para migrar o banco de dados do Smart Card. Então, eu acho que no HC ou na FCM, não lembro, alguém já comentou comigo também que foi 2 anos, alguma coisa assim. Nós temos 3 técnicos fazendo um curso de PHP dado pelo pessoal do HC, nesse instante. Então, nós estamos investindo por esses caminhos. Assim, só que são etapas. Exato. Então, você avalia, vê quais são os problemas que você tem e o que você tem que investir em conhecimento e em técnicas para tentar superar os problemas que aparecem. É isso que nós estamos fazendo. E vamos aproveitar o caminho que já foi trilhado para acelerar o de vocês. Para vocês não gastarem 2 anos estudando também, né? Assim, vamos tentar aproveitar. Afinal de contas, é tudo Unicamp, certo? Então... Isso eu não tenho dúvida, mas só para relembrar, nós temos 5 milhões de linhas de código. Sim, sim. Então, não é pouca coisa. Não é, nenhuma dessas é tarefa fácil, não tenho a menor dúvida, mas só para tentar realmente a gente não ficar repetindo, de repente, passos que já foram cumpridos. Deixa eu ver, acho que falta mais... arquivos e bibliotecas, acho que a Regiane não está aqui hoje, né? Sistemas de recursos humanos? Algum informe? Não. Bom, de minha parte, a lista é curta hoje, não tem muito não. Bom, a gente tem sempre feito reportes periódicos aqui dos projetos estratégicos, né, de andamento dos projetos de centralização de data center, isso é única. Isso tem andado conforme o cronograma estabelecido ali, em conjunto com a CGU e com os órgãos. Então, a gente já tem parte da migração da prefeitura feita. No meio do processo, a CPO se tornou prefeitura, então, agora eles estão estudando como a infraestrutura da CPO poderia ser migrada ou não, e se tem alguma restrição ou não, porque, se eu não me engano, a CPO tem algumas exigências de arquivos, muitas imagens, muitas coisas que não estavam previstas. Então, o da prefeitura tem essa parte da CPO que ainda está sendo melhor avaliada, mas deve vir também, deve ocorrer a migração. Já iniciou o processo com os órgãos do GR, então todo mundo que está sob a administração ali do gabinete, que são vários órgãos, eu não vou lembrar todos de cabeça, mas iniciou-se já com o pessoal ali de administração do GR Adriano e tal, a preparação do ambiente, iniciou a migração de algumas máquinas virtuais, etc. Então o próximo, depois da prefeitura, o próximo é começar as migrações aqui dos órgãos de toda a reitoria. E, seguindo mais ou menos a mesma ordem, está se trabalhando também na parte de autenticação senha única, né? Então, identificando quais sistemas cada órgão desses tem, tentando ver que tecnologia precisa ser alterada para que ele passe a usar a senha única, mais ou menos seguindo a mesma ordem, para a gente aproveitar já o rito que está acontecendo na centralização de data center, acontecer também já preparando para a senha única. Tá? Então, essas duas frentes estão sendo acompanhadas por aquele rito de acompanhamento de projeto estratégico da CGU, que criou-se aquele site, aquele planner, etc. Então, aquilo, inclusive, vai ser disponibilizado para qualquer um olhar em breve, né? A NEL me apresentou na COPEI desse mês, e logo vai estar disponível um aplicativo web, um site, onde você pode ver todos esses projetos que a CGU está acompanhando, e você vai conseguir ver o que fase cada um está, andamento, atrasado ou não, quais são as atividades, etc. Então isso também está sendo preparado. Ele vai estar no ambiente virtual lá na nossa nuvem, já lá no centro, uma máquina virtual com esse site, e todo mundo vai poder acompanhar esses projetos ao vivo, vamos dizer assim. Certo? Houve também reuniões do grupo de sustentabilidade da nuvem, né? O Paulo Moraes, que normalmente é o líder do grupo e normalmente está aqui, ele está viajando, então ele não veio a essa reunião, mas
estão estudando, conversando com várias coisas, analisando várias possibilidades de medição do custo para transformar isso né, como que a gente alternativas para ganhar recursos. A gente teve esse mês conversas com a RNP, que também está provendo serviço de nuvem, para ver como eles estão fazendo, tarifação, essas coisas, etc., para a gente tentar fazer um apanhado geral e ver quais são as opções que seriam cabíveis aqui. Mas então, quando tiver alguma coisa um pouco mais sólida, a gente faz uma apresentação melhor sobre esse assunto mais detalhado. Ainda está sendo uma fase de estudos e muitas reuniões e conversas com as pessoas para tentar entender as opções que existem. Aproveitando que o Silvio está aqui, também estamos tentando uma agenda com todas as pessoas de HPC da universidade para entender melhor este problema de impedância que traria usar ou não a nuvem em HPC. Então tem várias pessoas já que estão indicadas para vir aparecer na nossa reunião e falar sobre os assuntos deles e como isso pode ou não entrar e que vai ser bom ou ruim na taxação e também no uso. Ok. Mais alguma coisa, professor, que eu esqueci? Não, acho que era isso. Bom, o último ponto que eu tenho aqui nos meus informes é sobre a reunião. Tem uma reunião programada. Houve uma mudança no calendário por causa da indisponibilidade dessa sala aqui. Acho que não sei se foi nessa reunião ou nessa reunião, né? Ela estava mais longe da reunião de dezembro. A reunião de dezembro está agendada para dia 14. É bem próxima dessa aqui, na verdade. Então, talvez não surja pontos de pauta para a reunião, porque a pauta teria que ser fechada dia 6, 7, e nós temos basicamente 10 dias aí entre uma reunião, entre fechar essa reunião e ter a pauta, 10 dias úteis para ter a pauta da outra. Então, a minha postura é, se não surgir assunto que realmente tenha que ser votado, homologado em dezembro, eu vou cancelar a reunião, porque eu acho que essa reunião aqui a gente já colocou tudo que tinha na fila, né, para ser homologado. Então hoje não tem nenhum assunto pendente para ser efetivamente fechado em dezembro. Tem coisas andando, mas eu não vou chamar uma reunião para fazer um expediente só para coisas que não tem nenhuma... vai ser uma semana totalmente apertada para todo mundo, a sala deve estar sendo disputada, todo mundo vai ter últimas reuniões de congregação e etc. Alguns já manifestaram que vão estar de férias, inclusive, né, alguns colaboradores. Então, existe uma possibilidade, se não houver nenhuma realmente necessidade de realizar essa reunião do dia 14 de dezembro, aí eu não vou cancelá-la, tá certo? E nós nos encontramos em fevereiro de novo. Tudo bem? Agradeço o empenho de todos aí ao longo do ano e um ótimo final de ano se a gente não tiver a reunião de dezembro já para todo mundo. Bom, eu tinha da revisão da GR, né? Eu esqueci de um ponto. Desculpa, gente, estava no expediente também. Então, é só para dar um status rapidinho também, porque houve uma mudança de um pedaço, criação da normativa, etc. E eu comuniquei na reunião passada que o nosso grupo interno lá está revisando parágrafo por um parágrafo para deixar consistente com a mexida que foi feita no artigo, agora eu não me lembro qual era, o 5, acho, 5. Então, isso está sendo feito, mas não foi fechado o texto todo ainda. E assim que estiver pronto, a gente coloca na reunião para votação, tá bom? Agora sim. Obrigado por todos.